Bom dia, bom dia. Deixa eu aumentar o volume aqui. Beleza? E aí? Tudo bem, pessoal? Estamos aí de volta, né? De vez em quando eu sumo, parece é porque a movimentação aqui está um pouquinho acelerado e a gente acaba nessa agitação não, não parando, né, para dar uma atenção aí para vocês. É, tem acontecido algumas coisas no voo, né? Às vezes não acontece acidente no voo de machucar, de quebrar, mas eu tenho percebido em cada área, né? Cada área de voo, de sítio de voo, que é assim, pelo menos assim que eu tenho percebido, né? A pessoa, né, tá toda empolgada para começar o voo, ele procura o instrutor, ou ele procura um amigo da área ali, ó. Ele procura amigo e aquela turma vai crescendo, vai um ajudando o outro, mas daqui a pouco começa a vir uma disputinha entre um e outro, nada demais, isso é saudável, mas daqui a pouco os amigos ficam um pouco meio sem falar pro outro, porque o outro voou mais, porque o outro tem um perfil de ficar falando, pô, voei pra caramba, e às vezes não deixa o outro falar. E aí acaba criando uma rivalidade. Essa rivalidade, pessoal, elas são saudáveis, desde que as pessoas entendam que é por crescimento. Não para a rivalidade é lá voando, para quem fica mais alto, ter uma referência. Por exemplo, se o meu amigo fica 500, eu também posso ficar 500. Se eu agora fiquei 500 e tenho uma habilidade de ficar 1000, esse meu amigo também ele tem a capacidade e o merecimento de ficar 1000. Se na realidade esse amigo que ficou 500 ele achar que não tem capacidade e nem merecimento para ficar maior do que o amigo dele, tem duas questões. Ele estuda para passar esse desenvolvimento ou ele vai reclamar. E aí ele começa a falar mal do outro, disso, daquilo, que o cara tá passando do limite. Que na realidade pode acontecer, né? Então a gente precisa nos vigiar sobre isso. Então você tem que se preocupar com o seu voo, não com o voo de outra pessoa. Uma outra questão também é que quando vocês estiverem, já falei agora mesmo, que o amigo voando um pouquinho mais, ficando mais alto, isso é saudável, porque dá a possibilidade de que um dia, não agora, mais tarde, você possa conseguir a mesma coisa. Rapaz, se alguém pode, olha só, presta atenção, se o cara ficou milionário, você também pode ficar milionário. O problema todo é que a falta de capacidade, não merecimento, ela faz com que o cara bloqueie, né? Mas se vocês perceberem no voo, é a mesma coisa. Por exemplo, tem um Alexandre que chamam de Xandico aqui do Rio Rural. Ele voa todo dia, fica alto, faz tirada para onde ele quer e ele vai. O cara que chega agora, ele pensa que é a vela. Não, é a experiência do cara. Ele tem tempo todo dia. Ele andou em campeonato. Ele já bateu alguns recordes. E aí quando você vê o cara, isso não está escrito nele. Ó, bati recorde, fui pro campeonato, vi isso, não está escrito. Nem nele. Ele não precisa mostrar uma placa. Onde ele, arborizei já caí roubada, já joguei reserva. Isso não está escrito, né? E aí você quer ser igual a ele, mas não quer passar porque ele já passou. Isso que esse é o problema do voo. Então, por exemplo, há possibilidade, de eu estudar, falar com meus alunos e os meus alunos não me obedecerem, não entender a minha comunicação, há possibilidade. Sábado agora, a gente estava voando, o vento estava forte, eu já estou acostumado com aquele vento ali e sei que dá para voar para frente. Tanto que todos os alunos estavam voando para frente
E aí, um aluno meu, ele decolou e eu falei para não colar, não cola, não cola, não cola, não vem para cá, não cola. E ele veio colando, veio colando. E aí, eu não consigo ir lá em cima, né? E puxar a orelha dele, não consigo ter um controle remoto para impedir dele ir. E aí ele vai lá pro pico do morro, vento forte, e aí ele vai para trás. Dali é onde eu entro, onde eu sei. Então, eu sei que se você ficou na beira de uma cordilheira e o vento está forte e você vai para trás, as soluções nesse fato de qualquer lugar do mundo, né, o princípio, é você virar de costa para onde você decolou e de cauda para trás. Para quê? Porque o vento, quando bate numa cordilheira, ele tem um rotor atrás. Imagine um rio com uma pedra. Quando o rio bate nessa pedra, fica uma borbolha ali atrás. Fica tipo um redemoinho. O vento também faz isso nas montanhas. Então, se o cara fica aqui nesse redemoinho, né, enfrentando o vento, ele vai ter colapso, porque o vento vai bater na boca da vela, ela vai desmanchar, ele vai cair, ele vai ficar ali preso, e ele não sai mais. Aí a única situação é jogar o reserva mesmo. Beleza. Tem gente que não joga o reserva, tem gente que enfrenta, tenta corrigir colapso de rotor. Cara, colapso de rotor não tem configuração. Então não adianta você dizer que foi bom, foi Deus que te abençoou e botou no chão. Nesse caso ali eu falei assim, vai de carro. Aí o cara foi de carro. Como eu conheço bem a região, eu falei assim, não tenta pousar em lugar nenhum, porque são lugares curtos e dentro de vale, dentro de árvores, em espaço entre árvores. E que ele, quando fosse pousar aqui, ficar de frente para pousar numa área dessa pequena que tem, mas as árvores são altas. E quando ele fosse passar por dentro das árvores para pousar, ele ia levar um rotor e ia cair. Então eu sugeri, joga numa árvore, joga numa árvore. Não tem desculpa, joga na árvore. E aí, aqui a gente vai falar o que aconteceu. Ele jogou realmente na árvore e ficou tudo bem. Tô bem, não, tá tranquilo. Só que o que acontece? Ele, no caso, ficou lá pendurado e não conseguia descer. Não conseguia descer, eu no rádio escutando, mas eu não sabia que ele não tinha descido da árvore. Porque eu recomendei, você vai para a estrada depois de 15 minutos, 10 minutos, achando que ele já tinha descido. Você vai para a estrada para encontrar os caras aí na estrada, que alguém vai te ajudar a tirar você da árvore, ou tirar o parapente da árvore. E aí ele falou assim, não, mas eu tô aqui pendurado, eu não consigo descer da árvore. E aí eu, na mesma hora, sem pensar, falei assim, cara, é só pegar o reserva e joga o reserva. E aí você desce pelo reserva, né? Você vê se a árvore não é tão alta e você tenta ver se esse reserva chega até o chão. E aí, dito e feito. Quer dizer, o cara tá com reserva, ele tá ali pendurado e ele não consegue pensar. Então, é um dos pontos que eu boto lá no livro, na mentoria, esses assuntos, né? Porque às vezes o cara não consegue pensar. A gente fala assim que a gente reúne todos os problemas e bota num canto só. Eles podem vir picado para você e você ter problemas, ou você vai naquele livro, né, naquela mentoria, e você tem todos os conteúdos para você estudar e até falar para os seus amigos algumas coisas assim. E aí você tem a prática de saber as soluções. Então, se o vento está forte, você não tem que ficar de frente para o vento, porque vai fechar a vela. O ideal é ficar de cauda e ir para trás. Se não tiver pouso, mas tiver clareirazinhas pequenas, não é aconselhado pousar nessas clareiras, porque as árvores são altas. Nas clareiras, quando você for pousar, você vai acabar entrando ali e pode, de repente, levar um colapso do próprio rotor das árvores. E ali você estava quase no chão e acaba caindo. O ideal é você jogar numa árvore mesmo. Você escolher uma árvore maneira e jogar ali, e freando e pousar na árvore.
praticamente pousar. Então ele jogou o reserva, desceu e aí é só retirar o reserva. Aí teve mais um outro fato, né? Tipo, tem alguns pilotos antigos, né? Tinham 2 lá voando sem reserva. Sem reserva, isso era de escola. A intenção deles era um prego. A linha ficou embolada, soltou, ele teve que ir pro pouso. O outro ficou com vento forte, tentou fazer uma orelhinha, acabou fazendo algumas manobras e pousou num vale que a gente não conseguiu ver. E aí, quando não conseguiu ver, a gente correu na dúvida. Eu, pelo menos, já sei como é que é. Pode ter acontecido várias coisas. Eles estavam todos os 2 sem rádio. E a gente foi lá. E estava tudo bem, já tinha recolhido a vela. Beleza. Mas aí, olha só que interessante. Os 2 são pilotos antigos, mas veio para minha conta. Sabe quando você, na sua vida, você faz alguma coisa, você pode até ter errado ou feito alguma coisa que saiu fora da linha, e nego começa a te botar mais, botar na tua conta mais alguma coisa. Alguém já passou por isso? Pô, você fez um negócio até que não fez direito, mas aí as pessoas aproveitam e botam na tua conta. Eu não esquento com isso não, mas me botaram na minha conta. Eu não tem problema. Pode botar na minha conta. Só que tem uma passagem na Bíblia, para essas pessoas que gostam de botar na tua conta. Tem uma passagem da Bíblia que Deus pediu para Abraão sacrificar o filho. Aí levou lá para cima. E aí estava tudo preparado. Aí, acho que é Isaac falou assim: pai, olha só que legal. Pai, tem aqui as lenhas, tem isso aqui, mas cadê o sacrifício? Aí ele falou assim: ó, Deus proverá. E nessa hora, quando ele fez isso, acho que é uma cabra ou um bode, berrou, berré. Quando berrou, o Abraão olhou para trás e pegou a cabra e sacrificou a cabra. Abraão pensou o seguinte: se a cabra não tivesse berrado, então você, meu amigo, olha só, presta atenção. Fique tranquilo, que esse cara que berrou falando do teu nome, ele que vai ser sacrificado. Eu não sei se você entende disso. Então, fique tranquilo. Se você fez até errado, mas fez de uma forma que tentou fazer da melhor forma, mas que deu mole, que, pô, todos nós somos seres humanos. E se alguém na rampa berrar, falar de você, fique tranquilo, que o filho de Abraão perguntou a Abraão: pai, cadê o sacrifício? Aí berrou lá atrás. Quer dizer, ali quem ia ser sacrificado, ou você que passou um sufoco, que ia ser sacrificado, se você tiver pensamentos extraordinários, bons, cara, alguém vai berrar e vai ficar no teu lugar. Beleza? Então, preste atenção nisso. Isso é muito importante. Então, não fique berrando dos outros, pessoal, para você não ser o sacrificado. Então, berre, né, o outro lá que fala de você, o outro que diz mal de você, que faz o berre, ele quer ser chamado a atenção. Então, quando ele começa a falar, as pessoas, opa, já sei que esse cara fala dos outros, já sei, tem que se preocupar. Mas a turma lá que fala mal, eles já gostam, então berra para eles, né? Então fiquem tranquilos. Esse é o ensinamento que eu quero dizer de controle emocional, que eu abordo lá nos meus cursos para as pessoas, né? Mentalidade, pensar coisa boa, saber que o extraordinário ele está esperando para você, para você. E aí eu tenho aqui também uma outra coisa aqui, ó. Então,
uma coisa assim, aproveitar enquanto eles estão arrumando aqui, eu não sei se vocês sabem, dia 14 e 15 eu vou estar em Cambuquira num evento, a gente está preparando os materiais. Nessa mesma data tem um evento em São Lourenço. E São Lourenço fica lá para trás de Cambuquira. Então, quando o norte bate bem, a gente consegue chegar em São Lourenço. E o Lipe, né, um dos pilotos que vai participar, me ajudar lá no evento, ele já saiu de Cambuquira e pousou em Angra. E ele passou por São Lourenço. Então, se você se inscrever, a minha equipe, né, Queiroga, Rafael, o Lipe, Queijinho e mais uns dois vão estar lá para ajudar, né, os pilotos mais experientes, né? Os novatos vão voar na tarde, que é muito maravilhoso no pôr do sol, mas para fazer um voo maravilhoso de 2.000, 2.800 e chegar em São Lourenço, primeira etapa, e chegando numa cidade, acho que Alto Monte Alto, um negócio assim, e depois tentar chegar em Angra, né? Sonho. Então eu convido, R$50, vai estar ajudando a decolagem, tá indo com a turma que tá dando um apoio, voando junto, e aí esse suporte aí maneiro lá no dia 14 e 15, eu acho que vale a pena para vocês crescerem com pessoas extraordinárias que vão dar informações extraordinárias para vocês. Também falar para vocês que o reserva, né, quadrado já está quase saindo, né? A gente está finalizando a negociação com o projetista lá para poder a gente ter o nosso reserva quadrado, além do reserva redondo que tem vendido muito, né? Vendido muito e tem salvado muita gente aí. Eu agradeço aí o dia de vocês. Eu só vou resumamos aqui, né? Não berrem, não critiquem, porque um dia você pode ser criticado. Existe uma coisa no universo que é a terra. Deus, quando fez a terra, ele fez para a gente plantar. Quando você planta numa terra coisas ruins, mal, pensamento, atitudes ruins, a terra, né, a natureza, ela vai te dar um resultado. O resultado você vai colher coisa ruim, vão falar mal de você, vai ter maldade. Mas se você colher, plantar coisa boa o tempo todo, com certeza você vai colher lá na frente coisas boas. O problema todo é que as pragas, as coisas ruins crescem mais rápido. E às vezes até demora, né? O contrário, desculpa. E a gente, quando faz coisa boa, as árvores mais fortes, que dão frutos gostosos, mais caros, elas realmente demoram para ter resultado, né? Então você tem que entender que quando você faz o bem, demora mesmo vir um resultado. Demora. Mas quando você faz o mal, o resultado ele pode vir a cavalo, né? Como falam. Então é isso aí. Tenta pensar onde vocês estão plantando. O que vocês estão falando para suas esposas. O que suas esposas estão falando com seus maridos. O que vocês estão fazendo a programação para os seus filhos. Outro dia, né? Só para você entender, quando uma criança nasce, né? Quando ela nasce, você que é piloto, né? Que nasce como piloto, ou uma criança quando nasce, você como um piloto, dependendo de onde, do ambiente que você está, você vai crescer rápido, ou vai crescer devagar, ou vai crescer com problema. Concorda ou não? Se você estiver no meio de pessoas que só estão... Por exemplo, eu dei a sorte que quando eu comecei a voar, eu já fazia umas tiradinhas sem saber que era tirada, o vento me levava,
E aí me convidaram para um campeonato. E lá no campeonato eu já fiquei no meio da galera boa. Então minha mente em termos de voo cresceu muito. E eu comecei a voar muito mesmo. Depois eu fiquei numa galera de acro e comecei a fazer manobra pra caramba. Então aonde você anda? Então você imagina, seu filho é a mesma coisa. Se seu filho vê você só brigando com a sua esposa, essa é a programação que você está fazendo para ele. Inconscientemente aí você programa ele para quê? Para brigar com a esposa no futuro. Se você só fala palavrão em casa, ele vai aprender palavrão. Mas olha só, se você pegar um caderno e ir no dicionário e só falar palavras boas, porque a gente não está acostumado a falar, pô, meu filho, você é extraordinário, você é forte. Eu tenho aqui no caderno aqui, 30, eu boto todo dia ou dois por semana palavras que eu não sou acostumado a falar, né? Então, palavras boas, eu leio, às vezes leio na frente deles. E ontem a gente estava batendo um papo e falando sobre isso de mente, de não deixar. E aí a gente fez uma brincadeira que eu tenho vários filhos, mas eu em casa agora eu só tenho 2. E aí o que a gente fez? A gente fez uma brincadeira assim. O foco, né? Você tá focado numa coisa, querendo comprar um objeto, um parapente, uma casa, um carro, uma moto, um notebook, um telefone, e o que acontece? A gente foca e pensa em comprar um objeto. E na hora que a gente está comprando, vem dizendo que você é duro, que você não pode, e depois você consegue pensar mais um pouquinho que pode arrumar o dinheiro, e aí os mal vão vindo, que é o BR, né? Eles vão vindo e você acaba desistindo do seu sonho, beleza? Então isso é falta de foco. Então alguém me ensinou, eu fiz o seguinte coisa, eu desenhei, minha esposa estava dormindo, eu desenhei a mãe deles, né, minha esposa, fiz um desenho, ó, essa é sua mãe, foca na sua mãe. Aí primeiro a Ingrid ficou, né, o Ícaro, desculpa, ficou olhando a mãe dele. O pensamento, aí eu falava coisa ruim de um lado e a Ingrid falava coisa boa. Sua mãe é maravilhosa. Não, sua mãe te bate toda hora. Não, sua mãe é boa. Ela faz comida gostosa. Eu falava, não, a comida é ruim. Para quê? Para meus filhos ter o controle emocional de que eles têm que pensar só o bom. Então, ninguém ensina isso. Então, quando você bota para os seus filhos pensarem, desfoca dos problemas. Foca só coisa boa. E foi bacana, cara. Depois eles trocaram. E aí a gente fez essa brincadeira muito maneira e que faz com que eles tenham um controle emocional e um foco. Você pode falar outra coisa, fazer outra coisa. Você pode visualizar o parapente e ficar lá olhando o parapente. Aí vem os problemas, você não tem dinheiro. Mas eu quero parapente. Mas como você vai conseguir o parapente? E aí você tem que pensar que quer o parapente independente da circunstância. Beleza? Não deixa o Bé te atrapalhar. Beleza? Era só isso que eu queria comunicar. De que vocês podem ser também alvejados pelo mal, pela circunstância. E que vocês precisam, como pilotos, como pessoas, como homens, né, como mulheres, filho de Deus, não deixar de focar na parte boa, porque é uma planta numa terra que vai colher bom. Beleza? Tchau, tchau. Vou trabalhar um pouquinho. Um abraço, beijão.